Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da SOBED, na pessoa do Dr. Eldson Ide, pelo convite. A nossa proposta é falar sobre o diagnóstico do Helicobacter pylori. Meu nome é Cristiane Poncinelli, eu sou gastroenterologista e endoscopista. Sabemos que o Helicobacter pylori infecta seletivamente o estômago, sendo considerado uma infecção bacteriana mais prevalente em todo o mundo. Todos aqueles que se contaminam com H. pylori vão desenvolver, em algum grau, em algum momento, um quadro de gastrite crônica e correlaciona-se à presença do H. pylori outras patologias do tubo digestivo, seja ela a gastrite atrófica, as úlceras pépticas, 90% das úlceras duodenais e 70% das úlceras gástricas, o câncer gástrico, o adenocarcinoma ou linfoma Malte. Por isso, a OMS considera o Helicobacter pylori como um carcinógeno do grupo 1. Dada a sua significativa mortalidade, existe grande importância no seu diagnóstico e, consequentemente, na sua erradicação. A nossa conversa aqui vai versar muito baseado nos consensos que nós temos mais atualizados, seja o consenso europeu de Maastricht, o consenso americano e, sobretudo, o nosso consenso brasileiro, que foi um evento realizado há 2 anos, divulgado no primeiro semestre de 2018, e contou com a participação de vários experts no assunto. O nosso consenso, o 4º consenso brasileiro teve importância aqui na nossa apresentação. E ele começa a nos informar que, no Brasil, os fatores de risco para adquirir a infecção pelo H. pylori são especialmente as condições de vida inadequadas, baixo status socioeconômico, mas nós não temos evidências bem estabelecidas sobre a dinâmica da prevalência da infecção pelo H. pylori no Brasil. Isso com nível de evidência 3B e grau de recomendação B. Falando então das indicações, quem seriam aqueles pessoas, pacientes com indicação formal para pesquisa de H. pylori? Os pacientes portadores de linfoma Malte, na doença ulcerosa péptica, seja ela em atividade ou naqueles pacientes com cicatriz, passado de úlcera, mas que ainda não tenham estabelecido o status H. pylori, e no câncer gástrico precoce. Mas existem outras indicações que não são menos importantes, apesar de controversas, seriam os pacientes com quadro de dispepsia não investigada, sem sintomas de alarme, naqueles que têm propósito de tratamento prolongado com anti-inflamatório e ácido acetil salicílico, porque são drogas ulcerogênicas e que, em combinação com a infecção do H. pylori, podem gerar maior risco de complicações. Na deficiência de ferro não esclarecida, parece que existe uma correlação entre a absorção de ferro e a infecção, sendo que a erradicação melhoraria esses níveis de ferro, e nos adultos com trombocitopenia autoimune. Os métodos diagnósticos, eles podem estar relacionados à morfologia dessa bactéria, seja através da histologia e cultura, dos seus aspectos imunológicos, e aí a gente teria a sorologia, o antígeno fecal e a imunistoquímica, baseado nas suas características genéticas, mais recente, o desenvolvimento aí do PCR, e nas suas características enzimáticas, porque essa é uma bactéria gram-negativa, espiralada, e que sabidamente é produtora de urease. Então, baseado nessas características, nós temos os testes respiratórios e o teste da urease, que nós vamos falar mais adiante. Do ponto de vista didático, os métodos diagnósticos eles podem ser divididos em não invasivos e invasivos, na dependência ou não da necessidade de um exame endoscópico. Quando não há necessidade do exame endoscópico, os métodos invasivos seriam os indicados, e aí estão listados testes sorológicos, respiratório e a pesquisa do antígeno fecal. Já os métodos invasivos se baseiam na realização de um procedimento endoscópico e, consequentemente, em biópsias, onde a gente vai poder fazer a histopatologia, cultura, PCR e o teste da urease, que é bem conhecido nosso. Em relação à pesquisa sorológica, ela é considerada simples e de baixo custo, através da ELISA.
A detecção de anticorpos é preferencialmente do tipo IgG. Ela se presta muito para levantamento epidemiológico, para rastreamento, mas está contraindicada na erradicação, uma vez que o paciente que adquire a infecção pelo H. pylori, mesmo após a erradicação, ele se torna positivo por um longo período. Existem trabalhos aqui do professor Luiz Gonzaga que mostra que após mais de 6 anos ainda há positividade desses anticorpos. É interessante a pesquisa sorológica porque ela é capaz de detectar antígenos de virulência, já que as cepas de H. pylori elas diferem de região para região, e poderia-se, então, identificar, através da sorologia, antígenos como CAG-A e VAC-A, que denotam maior virulência dessas cepas. E a baixa densidade de colonização não influenciaria no teste, não gerando, então, falso negativo. Em relação, então, a esse quesito, o consenso brasileiro orienta que os testes sorológicos localmente validados são os de melhor escolha para estudos de rastreamento populacional e que a sorologia pode ser usada como teste inicial para diagnosticar a infecção por H. pylori em situações especiais, como sangramento, na gastrite atrófica, no linfoma malte ou câncer gástrico, com nível de evidência 2A e grau de recomendação B. O teste respiratório, tá? Ele se baseia na capacidade, né, de produção de urease, então nós vamos ter a ureia marcada com carbono, existem disponíveis o teste com carbono 14, que é fracamente radioativo, e o seu isótopo estável não radioativo, que é o carbono 13, e ele é considerado padrão ouro quando eu quero fazer o diagnóstico e não tenho necessidade de realizar endoscopia, e também no controle de tratamento, sendo testes de alta sensibilidade e especificidade, em torno de 95%. Como o teste com carbono 14, ele, apesar de fracamente ele é radioativo, ele não deve estar indicado em grávidas e crianças. Os falsos negativos ocorrem com interferência de uso recente de IBP e antibióticos, os quais devem ser suspensos 2 a 4 semanas, respectivamente, antes do exame. Então, ele se baseia na ingesta de uma solução contendo ureia. O paciente é orientado a fazer uma coleta do ar expirado antes e após a ingestão dessa solução. Se existe a bactéria no estômago, existe uma hidrólise, há uma liberação desse carbono, que forma-se então o CO2, que ao ser absorvido pela mucosa gástrica, é posteriormente exalado pelos pulmões, e na segunda coleta, ele então é detectado por espectrômetro de massa ou analisadores infravermelhos. Ele é considerado com excelente acurácia antes e após o tratamento. Os testes para pesquisa de antígenos fecais, eles detectam o antígeno do H. pylori nas fezes, baseiam-se no uso de anticorpos monoclonais, também tem excelente indicação para a erradicação do H. pylori, seja em adultos e crianças, com alta especificidade, alta sensibilidade, e também estão aí na dependência de suspensão de IBP, bloqueadores H2 e antibióticos. Em relação a esses testes, o consenso orienta que o teste com carbono 13 seja o método padrão para diagnóstico não invasivo da infecção, o teste com antígeno fecal usando anticorpos monoclonais uma boa alternativa, mas infelizmente no nosso meio a disponibilidade dos 2 testes ainda é limitada, não liberada por muitos convênios, né? E esse quesito recebeu aí do consenso nível de evidência 1A e grau de recomendação A. Uma boa utilização, né, do teste respiratório é a estratégia teste e trate quando eu tenho um paciente dispéptico, sem sintoma de alarme, sem diagnóstico prévio de Helicobacter, e que eu queira fazer a testagem e tratá-lo. Então, o teste com carbono 13 é considerado uma boa indicação. Em relação agora, partindo para a metodologia invasiva, né, e aí a gente vai falar um pouco da endoscopia,
Ela está indicada quando eu preciso, além da pesquisa do H. pylori, eu viso uma avaliação do estado dessa mucosa. Então, os pacientes com investigação de queixas dispépticas que tenham acima de 45 anos, tenham sintomas de alarmes, não respondam à terapia, e eu vou ter condição, então, de avaliar juntamente aí o aspecto dessa mucosa. Entretanto, ainda com os nossos equipamentos de uso rotineiro, com luz branca, atualmente eu demando a associação, quase sempre, da histopatologia, que além de identificar a bactéria, vai avaliar o tipo e a intensidade do processo inflamatório, assim como alterações como atrofia, metaplasia e displasia. Então, aqui à direita, a gente vê uma mucosa nodulosa com irregularidade que denota, né, sugere a presença de um processo inflamatório habitualmente associado ao H. pylori. Aqui outros exemplos, né, corriqueiros do nosso dia a dia, com a presença de erosões, sejam erosões do corpo, erosões do antro, ou mesmo processo inflamatório do adenal. A coleta de biópsias segue o protocolo de Sidney, atualmente atualizado, além das biópsias de antro, corpo, a biópsia da incisura e das lesões suspeitas. Atenção também aos pacientes em uso de IBP, que a maior densidade da bactéria proximal faz com que reforce a necessidade das biópsias de corpo, e na hemorragia a gente pode ter negatividade para o H. pylori, utilizando-se as biópsias, e é interessante, às vezes, associar posteriormente outra metodologia, como nós falamos, o teste respiratório e o antígeno fecal. A coloração muito divulgada e usada pelo histopatologista é o HE, hematoxilina e eosina, mas também, especialmente em casos duvidosos, giensa e a carbolfucsina. Existe descrita a técnica de Genta, que utiliza também a impregnação da prata e o Alcian Blue, e avalia, obviamente, os aspectos da bactéria, né, da presença ou não do H. pylori, assim como as alterações histopatológicas da mucosa. Aqui nós temos 3 imagens cedidas pelo nosso patologista, Dr. Nivaldo, uma com a carbolfucsina, a da esquerda, que mostra a densidade de bactérias sobre a camada de muco, na camada de muco, acima do epitélio gástrico, a coloração pela prata e a imunistoquímica, que realmente tem importância quando existe dúvida, né? Existe uma gastrite, existem indícios de que a gente tem infecção pelo H. pylori, mas a imunistoquímica fecha aí o diagnóstico. Um outro teste, um outro aspecto interessante, que é importante, especialmente para os endoscopistas, é o teste da urease, em virtude da sua facilidade, rapidez e baixo custo. Consiste num gel que contém ureia e vermelho fenol. A ureia vai funcionar como um substrato e o vermelho fenol como indicador de pH. Uma vez que a gente colete um fragmento da mucosa gástrica e coloque dentro desse gel, se existe a bactéria, existe então a atividade da urease, ela vai fazer a hidrólise dessa ureia, desdobra a ureia em ureia em CO2 e amônia, gerando então uma alteração na coloração que vai tomar a coloração rósea. Os testes hoje disponíveis, ultra rápidos, permitem, então, essa leitura muito rapidamente, mas existem testes de leitura até 24 horas, com alta sensibilidade, acima de 90%, 93% a 97%, e alta especificidade. Né? Os falsos positivos podem acontecer quando existe contaminação com outras bactérias produtoras de urease, ou demora além de 24 horas na leitura desse teste. O local de coleta também é importante, áreas com atrofia, metaplasia, podem falsear essa positividade. Parece que 2 fragmentos seria o ideal, aumentando a velocidade de reação, principalmente após o tratamento, mas em face de hemorragia digestiva pode haver redução na sensibilidade dessa metodologia. O que o consenso nos orienta? Que o estudo do H. pylori usando o teste rápido
deva ser feito com a coleta de um fragmento de antro e um de corpo, e que para o exame histológico, a coleta de 2 fragmentos do antro e 2 do corpo, ela é recomendada, uma vez que com isso a gente tem a possibilidade da análise morfológica da mucosa. O teste respiratório, o teste rápido da urease não deve ser usado isoladamente quando se visa o controle da erradicação, com nível de evidência 1A e grau de recomendação A. A cultura permite correta identificação, mas em virtude do seu custo mais alto, maior tempo de execução, ela não é usada na prática. Tem alta especificidade, mas baixa sensibilidade, já que é difícil a cultura desse micro-organismo. A vantagem e a indicação seria visando a sensibilidade antibiótica. Então, aqui o consenso de Maastricht de 2012 já falava que após a falência de 2 tratamentos, com a possibilidade de alta resistência à claritromicina, a cultura estaria indicada para detecção do H. pylori e realização de antibiograma. Eu vou deixar esse quadro aqui, que eu achei ele interessante, porque ele faz a comparação de todas essas metodologias que a gente falou até agora, tá? Mostrando seus vários aspectos, quais os métodos devem ser lançados quando a gente visa fazer um diagnóstico primário. Então, dá-se ênfase aí nos não invasivos, como a gente já reforçou, ao teste respiratório e à pesquisa dos antígenos, do antígeno fecal, né? A sorologia pouca importância tem. Esses 2 métodos com alta sensibilidade e especificidade, né? A imunohistoquímica é importante, principalmente quando a histopatologia tem dúvida, né? Tem um quadro de gastrite, eu preciso de definir melhor. E promissor, e aí na última linha, né, o PCR, mas que em virtude do seu alto custo, ainda fica difícil de ser usada na prática. Mas realmente é um método que, além da detecção do H. pylori, vai permitir também a sensibilidade à antibiótica, aí, que é um ganho muito importante. Chamar atenção para situações especiais, onde, por exemplo, na gastrite atrófica e com ou sem metaplasia, em virtude da redução na acidez, eu posso ter falsos negativos. Há uma redução também na atividade da urease, e nesse sentido é importante a pesquisa do H. pylori mais proximalmente no corpo gástrico, reforçar a necessidade da suspensão dos medicamentos, especialmente IBPs, 2 semanas antes dos procedimentos. Bloqueadores H2, é um pouco controverso se precisaria de tanto tempo, pelo que a gente viu, a literatura fala em alguns trabalhos menos tempo, 24 horas, mas antibióticos e bismuto devem ser suspensos pelo menos 4 semanas antes da pesquisa do H. pylori. E o sangramento digestivo também pode falsear, especialmente nas biópsias. Elas não estão contraindicadas durante o procedimento, mas um falso negativo pode acontecer com mais frequência. O que o consenso fala? Que a pesquisa do H. pylori, após a terapia de erradicação, então, deve ser realizada 4 semanas após a interrupção do tratamento, quando já finalizei o uso tanto do IBP quanto dos antibióticos. E que o teste respiratório com carbono 13 e a pesquisa do antígeno fecal são os métodos de escolha. Mas a histopatologia é um método alternativo, né? No nosso meio, é o método que a gente mais lança mão, em virtude da escassez dos anteriores. O uso de BP deve ser descontinuado antes da realização, exceto na sorologia, e os antibióticos e sais de bismuto 4 semanas antes. Além disso, no paciente com sangramento digestivo, a histologia é recomendada naqueles que têm necessidade de pesquisa de H. pylori, mas o teste respiratório é uma alternativa. Caso seja negativo, deva ser conduzida um segundo teste para realmente confirmar. E não poderia deixar de trazer, que eu acho que é muito promissor e interessante para o nosso futuro, especialmente como endoscopistas,
as novas tecnologias que vão ser agregadas, né, no futuro para a gente. Aqui eu trouxe o Consenso de Kyoto sobre Helicobacter e gastrite, onde, dentro dessa publicação, já existem dados convincentes que no futuro nós vamos poder fazer diagnóstico de Helicobacter pylori em tempo real. Nas 3 imagens superiores, com a utilização do NBI, né, nós vemos na imagem mais à esquerda a mucosa normal, com a presença dos vasos, das vênulas coletoras bem nítidas. A imagem central, ela já mostra edema, alongamento das pites, e essas vênulas coletoras passam a não ser visíveis. E na imagem da direita, que é uma metaplasia intestinal, nós vemos ali o alongamento, eles são chamados de Light Blue Crest Sign. Então, são alterações que em tempo real vão poder ser feitas com uma endoscopia de alta performance. Nas 3 imagens inferiores, paralelamente, são características semelhantes com o uso do BLI, do Blue Laser Imaging, mostrando também o detalhamento à esquerda de uma mucosa normal, na imagem central de uma gastrite por H. pylori e o alongamento de pites à direita, mostrando aí o sinal de metaplasia. Dentro dessa linha, outra publicação bem recente, chinesa, de 2019, mostra a utilização e a comparação das imagens com luz branca. Então, na sequência superior, com luz branca e o Liquid Color Image, o LCI, mostrando que com a exacerbação da coloração avermelhada, existe, quando se compara a outras metodologias, uma correspondência grande com a presença do H. pylori, e dentro desse trabalho houve pouca diferença entre os observadores. Então, mostrando um ganho aí com essa tecnologia endoscópica. E, para finalizar, o NBI aqui e magnificação, reforçando aquelas características que a gente mostrou, a imagem mais à esquerda, as pites alongadas, edemaciadas, e posteriormente, nas 2 imagens à direita, as vênulas coletoras, o padrão de criptas arredondadas, mostrando uma mucosa sadia, sem infecção pelo H. pylori. Vou deixar essa imagem aqui, que é um organograma, ele foi extraído do UpToDate de 2020, que faz uma orientação de qual teste e para onde a gente deve migrar quando a gente quer suspeita de uma infecção pelo H. pylori. Então, a primeira pergunta é aquilo que a gente explanou aí nos últimos minutos, se há ou não necessidade de endoscopia, se esse paciente tem necessidade, se existe alguma dessas situações presentes, seja úlcera, sangrante, uso recente dos medicamentos que nós já referenciamos, e a necessidade de biópsia. A biópsia, então, ela deve ser realizada. Se ela mostra o H. pylori, eu defino o diagnóstico. Se o H. pylori não está definido e eu tenho uma dessas condições, está indicado um novo teste, seja ele o teste respiratório ou a pesquisa do antígeno fecal, para realmente definir se o H. pylori está ou não presente. Se eu não fiz as biópsias, eu tenho indicação apenas do teste da urease, e não tem nenhuma dessas situações que nós falamos, nem sangramento, nem uso de medicamento, o teste da urease também vai ser definitivo. Se, por outro lado, eu não tenho indicação de endoscopia, o teste respiratório e a pesquisa de antígeno fecal, como o nosso consenso reforça, ele já é o exame de escolha, um desses 2 é o exame de escolha. Se ele é positivo, fecha-se o diagnóstico. Se ele é negativo, mas eu tenho história de uso de medicamento que possa interferir nessa pesquisa, está indicada a repetição do mesmo, sem a interferência desses medicamentos. Então, é só para orientar e para organizar o que a gente explanou aí anteriormente. Eu gostaria de agradecer a atenção, me coloco aqui à disposição, se vocês quiserem discutir alguma coisa, rever alguma coisa em relação ao que a gente falou, aspectos da nossa explanação, e eu estou à disposição nesse e-mail. Muito obrigada.